Foram 6 meses de investigação. 30 mil documentos foram recebidos pelos deputados, entre eles denúncias por escrito de proprietários de oficinas e notas fiscais. O presidente, deputado Enio Bassi, acredita que há provas para sustentar que houve irregularidades. O problema começa na opção de escolha dos proprietários pela oficina onde querem realizar os serviços. Segundo o parlamentar, só 2% das mecânicas do estado estão credenciadas pelas seguradoras. 98% das oficinas não recebiam essa oferta de trabalho. Com isso, elas ferem frontalmente o Estatuto, o Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor tem o direito, sim, de escolher a oficina da sua confiança e mais, ele tem o direito de ser informado e até é necessário que ele concorde se uma peça do seu veículo for substituída por uma que não seja genuína, que não seja idêntica àquela que sai da montadora quando ele compra um veículo novo. Além disso, a CPI aponta que há uma questão ainda mais grave. A comissão identificou que as seguradoras não usavam peças genuínas e também mandavam consertar partes danificadas que deveriam ser substituídas. A justificativa das empresas é que assim conseguiam baratear o valor da apólice. As oficinas que se recusavam a fazer os reparos eram pressionadas e corriam o risco de serem descredenciadas. A comissão foi até 3 oficinas mecânicas junto com o PROCON estadual e com técnicos do CREA. 20 autos de infração foram lavrados. Lá, o órgão de defesa do consumidor constatou que peças de reposição que estavam sendo colocadas nos veículos não eram genuínas, conforme determina o fabricante. Partes como rodas de liga leve e longarinas, itens de segurança que precisam ser substituídos quando sofrem avaria, estavam apenas sendo reparados. Nas 3 oficinas que nós visitamos, existiam peças que estavam sendo colocadas nesses veículos que não seriam as peças genuínas, conforme determinam as normas, né, de seguro e as normas legais também, em muitos casos, como o caso de peças que são impossíveis de serem restauradas, ou seja, não é adequado o seu conserto, porque podem causar acidentes. Essa prática só poderia ser feita se o cliente fosse informado e concordasse. As oficinas se defenderam. Afirmam que apenas podem executar aquilo que as seguradoras determinam. Orçamentos de substituições, por exemplo, mais caros não são aprovados. O recurso é suficiente apenas para o reparo dos componentes. As mecânicas também dizem que as peças que serão substituídas são enviadas pelas seguradoras. Agora o PROCON vai analisar as notas fiscais para saber quem comprou o componente inadequado. É aberto um devido processo legal, onde em 10 dias as oficinas deverão apresentar a sua defesa ou a sua justificativa por estar, então, colocando essas peças em desacordo com o que determina a lei. Elas podem ser multadas, autuadas, que tipo de responsabilização? Exatamente. Se for detectado que realmente elas estão praticando um ato, né, em desacordo com a lei, o Código do Consumidor, elas terão uma sanção que normalmente se aplica uma multa e em casos mais graves poderá inclusive haver o fechamento da oficina, a suspensão das atividades. O presidente da CPI ainda identificou outro problema. Carros em que é dada a perda total são vendidos em leilões. 5 mil notas dessas vendas foram analisadas. A investigação identificou que 15% desses compradores já têm antecedentes criminais ligados ao roubo de carro. O esquema funciona assim. Um carro acidentado é vendido em um leilão. Apesar de batido, ele tem o número do chassi, documentação e licenciamento para rodar. As quadrilhas compram esses veículos e depois roubam um modelo igual, íntegro e com as mesmas características. Em seguida é feito o transplante de todos os componentes para o chassi do carro acidentado. O veículo ressurge, enquanto que o que foi roubado desaparece. Nas ruas é quase impossível identificar esse processo porque o carro circula com a documentação em dia, sem registro de ocorrência de furto ou roubo. Essa é uma CPI que, pela primeira vez,
tem consigo o apoio e a presença permanente do Ministério Público, através do Promotor de Defesa do Consumidor e do próprio DEIC, que representa a Polícia Civil. Isso significa o quê? Que nós estamos, nesse relatório, encaminhando o pedido de indiciamento de seguradoras e de algumas oficinas e também propondo projetos que pretendem reduzir ou dificultar algumas práticas que levam a esses danos ao consumidor, bem como vamos fazer indiciamentos ou a proposta ao CAD e à Polícia Federal para que avance nas investigações também da formação de cartel. 59 pessoas foram ouvidas na CPI. Entre as recomendações, os deputados vão pedir ao Ministério Público que faça um termo de ajustamento de conduta com as seguradoras que atuam no Rio Grande do Sul para que elas estabeleçam critérios acerca dos chamados itens de segurança dos veículos.